Bem-vindos, ouvintes. Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe, em um mundo bem intrigante, o mundo da comunicação com os espíritos. E a gente vai usar como base o famoso livro dos médiuns, do Allan Kardec. É um livro fundamental para quem quer entender não só a parte prática, sabe, de como se comunicar com os espíritos, mas também a filosofia, a moral, sabe, os aspectos mais profundos do espiritismo. Isso, no livro dos médiuns, ele vai muito além de tipo, um manualzinho de como fazer uma sessão espírita, sabe? Ele te convida a pensar, a se refletir sobre, sei lá, a alma, a vida depois da morte, o nosso lugar no universo. E o Kardec, ele usa o espiritismo como se fosse uma lente, sabe, para analisar as questões mais complexas da sociedade, tipo desigualdade, diversidade. Ele faz isso de uma forma muito metódica, muito racional. Uma das coisas mais fascinantes do livro, pelo menos para mim, é o conceito de perispírito, né? Essa espécie de corpo semimaterial que permite os espíritos interagirem com o mundo físico. É por meio do perispírito que os espíritos, que no fundo são as almas daqueles que já viveram aqui na Terra, podem se manifestar, causar efeitos físicos, se comunicar com a gente. E essa comunicação, ela acontece de várias maneiras, né? O Kardec fala de, sei lá, ruídos, objetos se movendo, escrita automática, aparições. Sim, ele categoriza esses fenômenos, né? Começa com a tipologia, que é a comunicação através de pancadas, e aí vai evoluindo para métodos mais complexos, como a psicografia, onde os espíritos se comunicam pela escrita. Impressionante como ele busca sempre uma explicação racional, né? Sem misticismo. Inclusive, ele fala da possibilidade de fraude. Sim, ele até dedica um capítulo inteiro sobre o charlatanismo, né? Alertando para os falsos médiums que se aproveitam da boa-fé das pessoas. E pensando nisso, né, na variedade das manifestações, será que qualquer um pode ser médium? Bom, o Kardec diz que a predisposição varia, né? Mas o desenvolvimento dessa faculdade depende de vários fatores, principalmente da moral do médium. Ou seja, comunicar com espíritos não é só um entretenimento, né? Uma prática que exige responsabilidade, discernimento. E, acima de tudo, um compromisso com o desenvolvimento moral. Exatamente. E o livro dos médiuns, ele nos alerta, né, sobre os perigos da obsessão espiritual, que é quando um espírito ele se impõe, interfere na vida do médium de forma negativa. E aí ele ensina a gente a diferenciar os bons espíritos dos maus, identificar as mistificações, se proteger dessas influências negativas, né? E como saber se estamos falando com o que a gente acha que estamos falando, né? O Kardec dá alguma dica para isso? Sim, ele dá vários critérios para a gente avaliar a natureza da comunicação, como a linguagem, as intenções por trás das mensagens, a coerência das informações. O livro dos médiuns deixa claro que o espiritismo não se resume a acreditar em espíritos, né? Ele te convida a se conhecer melhor, a se transformar, a praticar o bem. É a busca pelo aperfeiçoamento moral que deve guiar tanto o médium, né, quanto quem se interessa por essa comunicação com o mundo espiritual. E essa busca pelo aperfeiçoamento moral também se reflete na crítica que o Kardec faz à exploração financeira da mediunidade. Ele condena o uso da comunicação com espíritos para fins egoístas ou para ganhar dinheiro. Sim, ele considera a prática de médiuns pagos um desvio do verdadeiro propósito, né, que é o auxílio mútuo, o desenvolvimento moral. Ele até fala que receber algo pelo trabalho, tudo bem, mas não pode ser o foco, né? O que ele critica é transformar a mediunidade no negócio, né? Onde o objetivo deixa de ser o bem e vira lucro. Ele alerta para esses médiuns interesseiros que se aproveitam das pessoas e pede para a gente ter discernimento para identificar essas situações. É fascinante como ele ensina a gente a tratar os espíritos com o mesmo respeito que a gente trataria qualquer pessoa, né? Evitando perguntas fúteis ou só para satisfazer a curiosidade. A gente deve fazer perguntas claras, objetivas, relevantes e entender que os espíritos, mesmo os mais evoluídos, têm suas limitações. Ele até alerta sobre os perigos de perguntar sobre coisas materiais, tipo negócios ou futuro, né? Ele lembra que a verdadeira riqueza está no desenvolvimento moral e que o futuro a gente constrói com as nossas escolhas e ações no presente. E para quem quer se aprofundar na prática, né, o livro dos médiuns dá instruções detalhadas sobre como conduzir as sessões, formar grupos, a importância da harmonia no ambiente. Ele fala da importância da prece sincera, da fé em Deus, do estudo da doutrina espírita, da prática do bem, tudo isso para ter um desenvolvimento mediúnico, sádio e proveitoso. E ele lembra que nessa busca sincera pela verdade, a gente nunca está sozinho, né? Os bons espíritos estão sempre do nosso lado, guiando e protegendo a gente. O livro dos médiuns, no fundo, não é só sobre desvendar o mundo espiritual, né? É um convite para a gente se conhecer melhor, entender o sentido da vida, nosso papel na construção de um mundo melhor. E com essa reflexão, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho no livro dos médiuns. Bom, voltando ao livro dos médiuns, vamos nos aprofundar um pouco mais nos tipos de mediunidade, né? Cada um com suas características, seus potenciais. O Kardec classifica os médiuns como uma riqueza de detalhes. É médium de efeitos físicos, sensitivo, audiente, vidente, psicógrafo. Mas, e na prática,
como diferenciar essas faculdades. A diferença está na forma como cada médium, né, ele percebe e interage com o mundo espiritual. O médium sensitivo, por exemplo, ele sente a presença dos espíritos através de impressões, tipo arrepios, sensações de toque. Já o médium vidente, como o nome já diz, ele consegue enxergar os espíritos. E os médiuns de efeitos físicos, aqueles que movem objetos, produzem sons, até fazem aparições. Como Kardec explica isso? Ele atribui esses fenômenos à ação do perispírito, né? Aquele corpo semimaterial que a gente já falou, que permite a interação dos espíritos com o mundo físico. Os espíritos, segundo Kardec, usam a energia do médium para manipular fluidos, energias, e aí produzem esses efeitos. Mas lembrando que, apesar de buscar uma explicação racional, ele sempre alerta para a possibilidade de fraude. Sim, com certeza. Tem um capítulo inteiro dedicado ao charlatanismo, né? Ele ensina a gente a diferenciar os fenômenos reais das fraudes, a analisar as coisas com cuidado para não cair na lábia de falsos médiums. E a obsessão espiritual, ele fala disso também, né? E pode afetar qualquer um, médium ou não. Como saber se alguém está sendo vítima de obsessão? Tem vários sinais, né? Mudanças bruscas de comportamento, pensamentos obsessivos, ideias de suicídio, doenças que não têm explicação, problemas para dormir, em casos mais graves, até manifestações físicas, violentas. E o que fazer para ajudar alguém que está sob a influência de um espírito obsessor? O Kardec ensina que a prece, a fluidoterapia, o apoio moral e espiritual são importantes, né? Para ajudar a pessoa a se livrar dessa influência negativa. Mas o principal é a reforma moral do obsediado, né? Porque a obsessão, ela se alimenta dos defeitos da pessoa, dos vícios. Falando em mediunidade, a psicografia escrita mediúnica é uma das formas mais desconhecidas, né? Mas como ter certeza que um texto psicografado é autêntico? Que foi realmente um espírito que escreveu? O Kardec dá uns critérios para avaliar, né? A coerência das ideias, a elevação moral do conteúdo, se o texto não contradiz os princípios espíritas, se tem a ver com o caráter do espírito que se comunica. Mas a influência do médium no conteúdo, isso conta também, né? Sim, claro. Principalmente quando o médium não está bem preparado, sabe? Moralmente falando. Ou quando se deixa levar pela vaidade, por ideias preconcebidas. Por isso que a reforma íntima, o esforço para melhorar como pessoa, é fundamental para a mediunidade. É interessante como o Kardec bate na tecla da moral, do caráter do médium, né? Para ele, os espíritos superiores só se comunicam com quem se esforça para viver no bem. Exato. A mediunidade, para ele, não é um dom que te dá poder, status. É uma responsabilidade, um compromisso com a verdade, com o bem, que exige um esforço constante de melhorar como pessoa. E essa responsabilidade se reflete na crítica dele à exploração comercial da mediunidade, né? Ele defende que a comunicação com os espíritos tem que ser gratuita, sem visar lucro. Sim. Ele critica os médiuns que cobram pelas consultas, que se aproveitam da fé das pessoas. A mediunidade, para ele, é para ajudar o próximo, não para enriquecer. E como ele orienta a formação de grupos mediúnicos, a condução das sessões, o que é essencial para que essas práticas sejam seguras e proveitosas? Ele dedica um capítulo a isso, né? Fala da importância da harmonia, da seriedade, da disciplina, da elevação moral do ambiente. Os grupos têm que ser formados por pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos objetivos. As sessões conduzidas com respeito, com ordem, com método. Ele também fala do perigo de consultar os espíritos sobre questões materiais, né? Tipo, negócios, futuro. Ele não aconselha a gente a consultar sobre coisas fúteis, curiosas, egoístas. Os espíritos, mesmo os mais evoluídos, não podem prever o futuro, nem interferir no nosso livre-arbítrio. O futuro a gente constrói com as nossas escolhas. Mas se nem toda comunicação é autêntica, confiável, como saber quais mensagens são verdadeiras? Como se proteger das influências negativas? Como saber se estamos no caminho certo? O Kardec ensina a gente a discernir o verdadeiro do falso, né? O bem do mal. A gente precisa estudar a doutrina, analisar as mensagens com cuidado, buscar a orientação dos espíritos superiores, confiar na intuição, na consciência. Ou seja, a comunicação com os espíritos não é uma ciência exata, né? Exige estudo, discernimento, prudência. Isso. É um aprendizado constante que pede paciência, humildade, perseverança, mas acima de tudo fé em Deus, confiança na justiça divina e buscar sempre melhorar como pessoa. Kardec fala também sobre avocar espíritos específicos, né? Parentes, amigos, figuras históricas. Sim, mas ele alerta sobre os perigos de fazer isso sem conhecimento, sem preparo. A gente tem que ter respeito, seriedade, discernimento, evitar a curiosidade, a vontade de controlar tudo e saber que o espírito que a gente chama nem sempre está disponível ou disposto a se comunicar. E se a gente não estiver preparado, podemos atrair espíritos inferiores, mistificadores. E quando os espíritos se manifestam sozinhos,
sem serem chamados. A gente deve recebê-los com gentileza, respeito, analisar as mensagens com cuidado, sem medo, sem repulsa. Eles, mesmo os menos evoluídos, são nossos irmãos e merecem nosso amor e compaixão. E se forem perturbadores, tentarem assustar, causar problemas? Aí não podemos ter medo. Temos que enfrentá-los com coragem, serenidade, firmeza moral, impor limites, repelir as influências negativas, buscar a proteção dos bons espíritos. A comunicação com os espíritos não é brincadeira, né? Coisa séria. É isso. Exige responsabilidade, conhecimento, disciplina, autocontrole. É um caminho para dentro da gente, para a gente enfrentar nossos defeitos, buscar a transformação. E o Livro dos Médiuns é um guia importante nessa jornada. Chegamos então à última parte do nosso mergulho no Livro dos Médiuns, né? Depois de explorar os tipos de mediunidade, os desafios, agora a gente vai se aprofundar nos aspectos éticos, morais da comunicação com os espíritos. O Kardec, ele nos leva a pensar, né? A refletir sobre como usar a mediunidade com responsabilidade, tanto individualmente quanto em grupo. É como se ele dissesse, olha, a comunicação com o mundo espiritual não é um fim em si mesma, ela é um meio para o nosso progresso moral, para fazer o bem. Exato, porque no fundo de que adianta a gente ter acesso ao mundo espiritual se não usarmos esse conhecimento para sermos pessoas melhores, para construir um mais justo, mais fraterno. E na prática, como a gente integra a comunicação com os espíritos na nossa busca por esse aprimoramento moral. A gente tem que buscar essa comunicação com humildade, com respeito, com sinceridade, né? Lembrando que os espíritos, mesmo os mais evoluídos, não são infalíveis. A gente tem que ter discernimento para avaliar as mensagens, né? Buscar sempre a orientação da nossa consciência, dos princípios do bem. E o Kardec também alerta para a gente tomar cuidado com a vaidade, com o orgulho, né? No exercício da mediunidade. Como evitar que essas paixões negativas influenciem a prática, né? A chave é a humildade e o desapego, né? O médium é que tem que ter consciência de que a mediunidade é um dom, uma ferramenta para servir e não para se beneficiar. Evitar a ostentação, a busca por poder, por reconhecimento, né? Se colocar sempre como um instrumento da verdade, do amor. E nunca esquecer que o verdadeiro médium é aquele que se esforça para viver os ensinamentos de Jesus, né? Praticando a caridade, a humildade, o amor ao próximo. E como a gente usa a comunicação com os espíritos para ajudar a humanidade a evoluir moralmente. O Kardec via essa comunicação como uma ferramenta poderosa para espalhar os ensinamentos de Jesus, para despertar a consciência espiritual das pessoas. Através do contato com os espíritos superiores, a gente pode receber mensagens de amor, de esperança, de sabedoria, que nos inspiram a viver melhor. E esses ensinamentos a gente pode compartilhar com os outros, né? Contribuindo para construir um mundo melhor. Mas e como conciliar as diferentes visões de mundo, crenças, com os ensinamentos do Espiritismo? O Kardec era a favor do diálogo entre as religiões. Sim, ele defendia o respeito, a tolerância entre as religiões. Acreditava que o diálogo era essencial para a paz. Ele ensina que a verdade ela é universal, né? Se manifesta de várias formas, se adaptando a cada cultura, a cada grau de entendimento. O espiritismo não se coloca como a única doutrina, é melhor, né? Mas como um caminho que se junta aos outros na busca pela verdade, pela evolução espiritual. E a ciência. Como o espiritismo se posiciona em relação à ciência. O Kardec via a ciência e o espiritismo como áreas que se complementam, que se enriquecem mutuamente. Ele incentivava o estudo dos fenômenos espíritas com rigor científico, mas também alertava para as limitações da ciência materialista, né? Que ainda não tem como estudar a dimensão espiritual. É um convite para a gente expandir nossa visão de mundo, né? Reconhecer que existe uma realidade além da matéria. Buscar a verdade com a mente aberta, com compaixão. O Livro dos Médiuns, do Allan Kardec, é uma obra que nos desafia a repensar nossa relação com o mundo espiritual, a buscar o bem, a construir um futuro mais justo e fraterno. E a gente espera que esse mergulho tenha despertado em você a vontade de conhecer mais sobre o espiritismo. É isso, a busca pela verdade é uma jornada, né? Que exige coragem, discernimento, amor. Que comunicação com o mundo espiritual seja sempre um instrumento de luz, de amor, de progresso para todos nós. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso mergulho no Livro dos Médiuns. Até a próxima!